Eles pensaram que podiam esconder minha filha de mim, até o dia em que descobri tudo. Meu nome é Teresa. Tenho 39 anos e trabalho como enfermeira noturna no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Há 5 anos, minha vida se partiu, ao meio como um galho seco no temporal. Desde então, carrego comigo um peso que ninguém consegue ver, mas que me faz dobrar os joelhos toda manhã quando acordo. O relógio marca 21h30 quando inicio mais um plantão. Os corredores do hospital têm esse cheiro característico de desinfetante misturado com esperança e desespero. Caminho pelos andares com passos automáticos, verificando prontuários, ajustando soros, oferecendo palavras de conforto para quem precisa. Mas por dentro, uma parte de mim permanece sempre em outro lugar, naquela sala de parto, naquele dia que mudou tudo. Teresa, pode dar uma olhada na Dona Francisca do leito 47? Pede a auxiliar Marina, interrompendo meus pensamentos. Ela está agitada de novo. Pego a prancheta e me dirijo ao quarto. Dona Francisca tem 78 anos e Alzheimer avançado. Seus filhos a trouxeram na semana passada depois que ela começou a se perder pelas ruas do Barreiro, onde morou a vida toda. Agora ela me olha com aqueles olhos azuis desbotados, como se tentasse decifrar um enigma impossível. Boa noite, Dona Francisca. Como está se sentindo? Ela agarra meu braço com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Seus dedos tremem, mas o aperto é firme, quase desesperado. Enfermeira, sua voz sai como um sussurro áspero. A menina... Eles pegaram a menina. Que menina, Dona Francisca? Pergunto com delicadeza, acostumada com os delírios dos pacientes com demência. A menina comprada, no hospital, no Barreiro. Ela repete, seus olhos se fixando nos meus com uma lucidez estranha. Dinheiro, muito dinheiro. Médica, ela sabia. Meu coração dispara. Algo nessas palavras desarranjadas ressoa dentro de mim como um sino tocando no silêncio da madrugada. Barreiro. Hospital. Menina comprada. As palavras ecoam na minha mente enquanto tento manter a compostura profissional. Dona Francisca, a senhora quer que eu chame sua filha? Mas ela não me escuta mais. Seus olhos se perderam novamente naquele mundo interno, onde o passado e o presente se misturam sem ordem. Solta meu braço e se vira para a parede, murmurando coisas incompreensíveis. Saio do quarto com as pernas bambas. Preciso me apoiar na parede do corredor por um momento. 5 anos. 5 anos desde que me disseram que Clara havia nascido morta. 5 anos carregando esse vazio no peito. Essa sensação de que algo não estava certo. De que haviam me mentido. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. Eu estava no 6º mês quando começaram as contrações. Fui correndo para o hospital, não este onde trabalho agora, mas um particular na região do Barreiro. O parto foi difícil, complicado. Lembro da médica, a doutora Eunice, com seus cabelos grisalhos presos em um coque impecável e aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Calma, Teresa. Está tudo bem, ela dizia, mas sua voz soava distante, mecânica. Quando Clara nasceu, ouvi seu choro. Tenho certeza de que ouvi. Foi um som breve, como o miado de um gatinho, mas estava lá. Então veio aquele silêncio, repentino, aquela correria estranha, e quando perguntei por minha filha, o olhar da doutora Eunice mudou. Sinto muito, Teresa. Às vezes isso acontece no último minuto. Não conseguimos fazer nada, mas nunca me deixaram ver o corpo. Nunca me deixaram me despedir. Disseram que era melhor assim, que eu precisava seguir em frente. Como se fosse possível seguir em frente carregando um buraco do tamanho de uma criança no peito. O resto do plantão passa em névoa. Atendo os pacientes no automático, minha mente voltando sempre para as palavras de Dona Francisca. Menina comprada. Hospital no Barreiro. Quando o dia amanhece e termino meu turno, sei que não conseguirei dormir. Chego em casa. Um apartamento pequeno no bairro Funcionários que divido apenas com minhas plantas e minhas lembranças. E me sento na cozinha com uma xícara de café que fica fria entre minhas mãos. Na geladeira, há uma foto ultrassom, amarelada de Clara.
É tudo que tenho dela. Pego meu celular e digito o número de Murilo, meu colega da faculdade de enfermagem que depois virou advogado. Hesito antes de discar. São 7 da manhã. Mas sei que ele já está acordado. Sempre. Foi madrugador. Teresa, tudo bem? Sua voz soa preocupada. Murilo, preciso conversar com você. É, sobre Clara. Há um silêncio do outro lado da linha. Murilo foi quem me ajudou com toda a papelada legal depois da morte de Clara. Quem segurou minha mão durante os momentos mais difíceis. Teresa? Eu sei como isso vai soar, mas acho que ela pode estar viva. As palavras saem de mim como água de uma represa que finalmente se rompeu. E pela primeira vez em 5 anos, sinto algo além da dor pulsando no meu peito. Sinto esperança. E medo. Muito medo. Porque se Clara está viva, isso significa que alguém me roubou 5 anos da vida da minha filha. E eu vou descobrir quem. Murilo me encontra no Mercado Central 2 horas depois da minha ligação. Escolhi esse lugar porque sempre me acalma o movimento das pessoas, o cheiro de especiarias, a vida pulsando ao meu redor. Preciso dessa energia agora. Preciso me sentir viva enquanto mexo em feridas que nunca cicatrizaram direito. Ele me vê de longe e seu rosto se contorce numa expressão que conheço bem. Aquela mistura de preocupação e pena que todo mundo faz quando o assunto é Clara. Mas hoje não quero pena. Quero respostas. Teresa, você tem certeza do que está fazendo? Ele pergunta antes mesmo de se sentar na banquinha de madeira ao meu lado. Não. Respondo sem hesitar. Mas tenho certeza do que senti ontem à noite. Aquela senhora sabia de alguma coisa, Murilo. Ela falava como quem viveu aquilo, não como quem estava delirando. Ele suspira e pede 2 cafés ao vendedor. Seus dedos tamborilam nervosos na mesa de plástico. Tá bem. Me conta tudo desde o começo. Repito as palavras de Dona Francisca. Cada detalhe daquela noite no hospital, cada inconsistência que sempre me incomodou. Enquanto falo, vejo Murilo mudando da postura de amigo preocupado para a de advogado analisando um caso. O hospital onde você teve Clara... Como era o nome mesmo? Clínica São Rafael. Fica ali na Avenida Amazonas, perto do Barreiro. Minha voz treme só de lembrar. Por quê? Você se lembra dos nomes das pessoas que estavam lá? Enfermeiras, auxiliares, qualquer um? Fecho os olhos e me forço a voltar àquela sala. É como enfiar a mão numa ferida aberta. Mas preciso fazer isso. A doutora Eunice, obviamente. Tinha uma enfermeira mais jovem. Carla, eu acho. E um auxiliar que mal falava. Pauso, tentando pescar mais detalhes na memória. Ah, e tinha uma mulher mais velha que ficava anotando coisas numa prancheta. Não era da equipe médica, parecia mais administrativa. Murilo anota tudo num guardanapo. Seus olhos têm aquele brilho que eu reconheço de quando éramos estudantes, e ele se empolgava com algum projeto. Teresa, preciso que você me prometa uma coisa. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Nada de confrontos, nada de invasões. Deixa comigo a parte legal, ok? Prometo. Mas quando digo isso, já sei que é uma mentira. Se descobrir que minha filha está viva em algum lugar, nada no mundo vai me impedir de ir atrás dela. Passamos o resto da manhã planejando. Murilo vai usar seus contatos para acessar registros da época, certidões de óbito, qualquer documentação oficial. Eu vou voltar ao hospital onde trabalho e tentar conversar mais com Dona Francisca, ver se consigo extrair mais detalhes dos seus delírios. Quando nos despedimos, ele segura minha mão. Teresa, e se não for o que você espera encontrar? A pergunta fica pendurada no ar entre nós. Sei que ele está tentando me proteger, preparar meu coração para uma nova decepção. Mas depois de 5 anos dormindo com o fantasma de Clara, depois de 5 anos me perguntando, e se? Prefiro enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Então, pelo menos vou saber. Respondo. E vou poder enterrar essa história, de uma vez por todas. Mas no fundo,
Uma voz pequena e teimosa sussurra que não vou precisar enterrar nada, que Clara está em algum lugar, crescendo, aprendendo a ler, talvez perguntando por que não tem uma mamãe como as outras crianças. Volto para casa e me forço a dormir algumas horas antes do próximo plantão. Mas meus sonhos são povoados por bebês chorando, por corredores de hospital que nunca terminam, por uma menina de 5 anos com meu rosto que corre sempre na minha frente, sempre fora do meu alcance. Acordo às 7 da noite com o coração disparado e uma certeza cristalina. Não vou desistir. Nem que isso me destrua. Não vou desistir de Clara novamente. O telefone toca enquanto me arrumo para o trabalho. É Murilo. Teresa, consegui. Uma informação. A Clínica São Rafael fechou há 2 anos, mas uma das antigas funcionárias trabalha agora no Hospital Sara. E ela aceita conversar conosco. Pela primeira vez em 5 anos, sorrio de verdade. A ex-funcionária da Clínica São Rafael se chama Joana. Ela tem uns 50 anos, cabelos grisalhos, presos num rabo de cavalo e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Nos encontramos na lanchonete do Hospital Sara, um lugar neutro, onde ela se sente segura para falar. Eu me lembro de você, diz assim que me vê, e meu estômago se contorce. Você era a enfermeira que perdeu o bebê naquela noite, de dezembro, não era? Aceno com a cabeça, incapaz de falar. Murilo se inclina para a frente na cadeira de plástico. Joana, a Teresa tem algumas dúvidas sobre o que aconteceu naquela noite. Você poderia nos ajudar? Ela olha ao redor nervosa, como se alguém pudesse estar escutando nossa conversa no meio daquela lanchonete barulhenta. Olha, eu não sei se deveria estar falando isso. Sua voz sai baixa, quase um sussurro. Mas aquela clínica tinha coisas estranhas acontecendo lá. Meu coração dispara. Que tipo de coisas? A doutora Eunice, ela atendia muita gente rica, sabe? Casais que não conseguiam ter filhos. E às vezes... Pausa. Mexe nervosa no café que esfria. Na mesa. Às vezes chegavam bebês que supostamente tinham morrido, mas eu nunca via os corpos. O mundo ao meu redor parece parar. As vozes da lanchonete se tornam um zumbido distante. Murilo precisa segurar meu braço para me impedir de me levantar da cadeira. Você está dizendo que... Minha voz sai estrangulada. Não estou dizendo nada oficialmente. Ela me corta, olhando mais uma vez ao redor. Mas você não foi a única mãe que saiu de lá sem ver o filho que supostamente havia morrido. E todos os casos eram de mulheres, como você. Como eu. Solteiras, sem família presente, sem muito dinheiro para fazer perguntas difíceis depois. Sinto náusea subindo pela garganta. 5 anos. 5 anos eu me culpai por não ter sido forte o suficiente para salvar Clara. 5 anos achando que era covardia minha não querer ver o corpo da minha filha. Joana. Murilo intervém com sua voz de advogado. Você tem alguma prova do que está dizendo? Não. Ela balança a cabeça. E por isso que nunca falei nada antes. Eram só suspeitas. Coisas que não faziam sentido. Documentos que sumiam. Telefonemas estranhos que a doutora recebia de madrugada. E os outros funcionários? Alguém mais desconfiava? A Carla, a enfermeira. Ela saiu logo depois do seu caso. Disse que não aguentava mais trabalhar lá. E o Dr. Mendes, que era parceiro da doutora Eunice, ele morreu num acidente de carro 6 meses depois. Um frio percorre minha espinha. Acidente? Dizem que ele perdeu o controle do carro na Fernão Dias. Mas... Ela hesita. Ele tinha marcado uma reunião comigo na semana seguinte. Disse que queria me contar algo importante. Saímos da lanchonete em silêncio. Murilo me acompanha até o ponto de ônibus, mas vejo que ele está processando tudo o que ouvimos. A Teresa, isso é muito sério. Se o que ela está sugerindo é verdade, é um esquema de venda de bebês. Termino a frase que ele não consegue pronunciar. E se Clara está viva, ela pode estar com uma família que nem sabe que ela foi... Ele para, incapaz de continuar. Roubada.
Completo. A palavra é roubada, Murilo. Naquela noite, durante meu plantão, visito Dona Francisca novamente. Ela está mais lúcida, olhando pela janela para o pátio interno do hospital. Dona Francisca, a senhora se lembra do que me disse ontem? Sobre uma menina? Ela se vira para mim e, por um momento, seus olhos parecem focar completamente no meu rosto. Minha vizinha, sussurra. Ela trabalhava na limpeza do hospital, via as coisas, dizia que os bebês não morriam. Eles iam para casas grandes, para pessoas com dinheiro. Sua vizinha ainda está viva? Morreu no ano passado. Mas antes ela me mostrou uma foto. Uma menina pequena, de uns 5 anos, cabelo escuro, olhos grandes. Disse que a tinha visto num evento na igreja, com uma família rica de Nova Lima. Meu mundo gira. Nova Lima. Clara teria exatamente 5 anos agora. A senhora se lembra de mais alguma coisa sobre essa família? Mas Dona Francisca já se perdeu novamente, seus olhos vagando para longe. Só consegue murmurar. Rebeca. A menina se chamava Rebeca. Passo 3 dias sem dormir direito, pesquisando tudo sobre Nova Lima, eventos beneficentes, famílias ricas da região. Murilo tenta me convencer a ir devagar, mas cada hora que passa é 1 hora a mais longe da minha filha. Não posso mais esperar. É numa manhã de sábado que encontro a informação que procuro. Folheando o jornal Estado de Minas na biblioteca da cidade, vejo uma foto de um evento beneficente da Igreja São Francisco de Assis, em Nova Lima. Meu coração para. No centro da foto, uma menina de uns 5 anos, cabelos escuros ondulados, olhos grandes e expressivos. Ela está ao lado de um casal elegante, ele de terno caro, ela de vestido social. A legenda diz: Família Moreira prestigia evento beneficente em prol das crianças carentes. A menina tem meu rosto. Tem o formato dos meus olhos, o jeito que meu queixo se projeta quando sorrio. É Clara. É minha Clara. Minhas mãos tremem tanto que não consigo segurar o jornal. Uma senhora ao meu lado pergunta se estou bem, mas não consigo responder. Só consigo fixar o olhar naquele rostinho que procurei em cada criança que encontrei pelos últimos 5 anos. Ligo para Murilo do telefone público da biblioteca. Encontrei ela. Teresa, calma. Onde você está? Na biblioteca. Murilo, é ela. Tenho certeza absoluta. Ela está com uma família chamada Moreira, em Nova Lima. Se chama Rebeca agora. Escuta, você precisa vir aqui no escritório. Agora. Não faça nada sozinha. Mas já é tarde. A urgência que carrego há 5 anos finalmente encontrou um destino. Pego o ônibus para Nova Lima com o jornal dobrado na bolsa e o coração batendo como um martelo no peito. A casa dos Moreira fica num condomínio fechado, uma mansão branca com jardins impecáveis. Fico do lado de fora do portão por quase 1 hora, só observando. Às 2 da tarde, vejo uma mulher sair com a menina. Elas entram num carro preto e eu as sigo de táxi, como numa cena de filme. Param no shopping Cidade Jardim. Eu as vejo de longe. A mulher elegante, de uns 40 anos, e minha filha. Minha Clara, que agora se chama Rebeca e usa roupas caras, sapatos de marca. Tem o cabelo preso com uma tiara delicada. Ela ri de alguma coisa que a mulher fala, e o som da sua risada me atinge como um soco no estômago. É uma risada feliz, despreocupada. Ela não sabe que foi roubada de mim. Para ela, essa mulher é sua mãe. Sigo-as pela praça de alimentação. Mantenho distância quando entram numa loja de brinquedos. Vejo a menina escolher um livro, abraçar a mulher, chamar ela de mamãe. Cada palavra é uma facada no peito. Quando saem da loja, nossas mãos se esbarram por acidente. Rebeca, Clara, olha para mim, e por um segundo que dura uma eternidade, nossos olhos se encontram. Ela me encara com curiosidade, como se tentasse lembrar de algo. Desculpa, tia, diz com uma voz doce, educada. Não foi nada, meu amor, respondo, e minha voz sai estrangulada.
A mulher puxa a menina para longe, mas Clara continua olhando para trás, para mim. Há algo em seus olhos, uma espécie de reconhecimento primitivo que me faz acreditar que, em algum lugar profundo, ela sabe quem eu sou. Volto para Belo Horizonte num estado de choque. Murilo me encontra no meu apartamento, pálida e tremendo. Teresa, o que você fez? Eu a vi, Murilo. Eu a toquei. As lágrimas finalmente vêm. 5 anos de lágrimas represadas. Ela me chamou de tia. Minha própria filha me chamou de tia. Ele me abraça enquanto eu choro, e entre os soluços consigo contar tudo. Como ela parece feliz, como a família parece amorosa, como tudo é complicado demais. Teresa, vamos fazer isso do jeito certo. Vou entrar com uma ação. Vamos pedir exame de DNA? Vamos. Não, o interrompo. Primeiro, vou confrontar a doutora Eunice. Quero ouvir da boca dela o que ela fez com minha filha. Quero que ela me olhe nos olhos e me diga por que ela me roubou 5 anos da vida da Clara. Isso é perigoso, Teresa. Murilo, eu perdi 5 anos da minha filha. 5 anos que nunca vão voltar. 5 anos vendo ela crescer com outra família. Minha voz fica firme, determinada. A doutora Eunice vai ter que me explicar isso. E se ela não quiser, eu vou fazer ela querer. Pela primeira vez, não sinto mais aquele vazio no peito. Sinto raiva. E a raiva, descobri, é muito mais poderosa que a dor. Encontro a doutora Eunice num evento beneficente no Palácio das Artes. Irônico que ela esteja arrecadando fundos para crianças necessitadas quando roubou a minha filha de mim. Ela está elegante, como sempre. Cabelos grisalhos impecáveis. Sorriso político estampado no rosto. Espero ela se afastar do grupo de socialites que a cerca. Quando finalmente fica sozinha, me aproximo. Doutora Eunice. Ela se vira e me reconhece imediatamente. Vejo o susto passar pelos seus olhos antes de ela recompor a máscara. Teresa? Nossa, que surpresa! Como você está? Encontrei minha filha. As palavras saem calmas, mas carregadas de 5 anos de dor. Ela empalidece. Teresa, eu não sei do que você está falando. Sua filha... Você sabe que ela... Nasceu viva, interrompo. Eu ouvi o choro dela, e agora sei onde ela está. Rebeca Moreira, não é mesmo? A máscara cai completamente. Doutora Eunice olha ao redor, desesperada, como um animal encurralado. Você não entende a situação. Então me explique. Minha voz sobe um tom, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Me explique como você arrancou minha filha dos meus braços e me disse que ela estava morta. Me explique como você dormiu todas essas noites sabendo que destruiu minha vida. Vamos conversar em particular. Ela sussurra, me puxando para um canto mais reservado. Não. Me solto com força. 5 anos eu fiquei em silêncio. 5 anos eu acreditei em você, me culpei, me destruí. Agora você vai me escutar. Minha voz ecoa pelo salão. Pessoas param para olhar. Vejo Murilo chegando correndo. Ele estava me esperando no carro. Teresa, você não sabe o que está fazendo. A doutora Eunice tenta manter a compostura, mas sua voz treme. Aquela criança está bem cuidada, tem uma vida boa. Ela é minha filha! Grito, e agora todo o salão se volta para nós. Minha filha que você vendeu como se fosse um objeto. Eu não vendi nada. Ela explode, perdendo completamente o controle. Você era uma menina solteira, sem recursos, sem condições de criar uma criança. Eu dei a ela uma chance de ter uma família de verdade. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ela acabou de confessar, na frente de dezenas de pessoas, incluindo jornalistas que cobrem o evento. Uma família de verdade. Repito, as lágrimas finalmente vindo. Eu era a família de verdade dela. Eu era a mãe dela. E você me roubou 5 anos que nunca vão voltar. Doutora Eunice percebe o que fez.
Vê as pessoas ao redor com seus celulares, gravando tudo. Vê Murilo se aproximando com um oficial de justiça. Doutora Eunice Silveira, diz o oficial. A senhora está sendo intimada para depor sobre o esquema de adoção ilegal na antiga clínica São Rafael. Ela desaba, numa cadeira, finalmente derrotada. Olha para mim uma última vez. Ela é feliz, Teresa. Depois de tudo isso, pelo menos ela é feliz. 3 meses depois, estou sentada num banco de praça em Nova Lima, observando Clara. Ainda não me acostumei a chamá-la de Rebeca. Brincar no parquinho. Ao meu lado, Andréa Moreira, a mulher que criou minha filha nos últimos 5 anos. Ela pergunta por você, diz Andréa, quebrando o silêncio. Desde aquele dia no shopping, ela diz que sonha com uma mulher de cabelos escuros que a chama de Clara. Lágrimas rolam pelo meu rosto. Ela se lembra do nome verdadeiro dela. Teresa, eu quero que você saiba. Nós não sabíamos. Quando a doutora Eunice nos trouxe ela, disse que a mãe tinha morrido no parto. Nós queríamos tanto uma filha. Eu sei, sussurro. Vocês amam ela. Isso é o que importa. O processo judicial ainda está em andamento. A doutora Eunice foi presa, e outras famílias começaram a procurar seus filhos desaparecidos. Mas Clara vai ficar com os Moreira. Eles a criaram, a amaram, deram a ela a estabilidade que eu talvez não pudesse dar sozinha aos 34 anos. Mas agora ela sabe a verdade. E eu faço parte da vida dela. Mamãe Teresa! Ela grita, do balanço, acenando para mim. Sim, mamãe Teresa. Não é como eu sonhei, mas é real. E depois de 5 anos vivendo com fantasmas, a realidade, por mais imperfeita que seja, parece um milagre. Clara corre até mim e se joga nos meus braços. Ela cheira a shampoo de bebê e aventura. Ela é real, está viva. E finalmente, depois de tanto tempo, eu posso abraçá-la. O vazio no meu peito não existe mais. No lugar dele, há uma certeza quente e dourada. O amor de mãe nunca aceita o silêncio como resposta. E às vezes, quando você para de aceitar, encontra muito mais do que perdeu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.